Boa tarde. Eu sou o Gildo Magalhães e, em nome do Centro de História da Ciência e do Instituto de Estudos Avançados da USP, gostaria de apresentar o nosso palestrante de hoje, Carlos Henrique Fioravanti, que é graduado pela ECA, jornalista, com especialização pelo Reuters Institute da Universidade de Oxford, na Inglaterra, doutorado em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp e é editor especial da revista Pesquisa FAPESP. Recebeu 5 vezes o prêmio de reportagem sobre biodiversidade da Mata Atlântica, o Stop TB Partnership Award, que premia artigos e trabalhos sobre tuberculose, o prêmio de jornalista Meditronic, o prêmio jornalista Tropical. Ele tem diversas outras premiações, eu vou pular essa parte, porque é bem extensa, e ele tem escrito bastante sobre o tema da pesquisa sobre o câncer, especialmente a pesquisa que não ganha os holofotes acadêmicos, né? Por exemplo, eu li com muito interesse o livro dele da Molécula Mágica, a luta de cientistas brasileiros por um medicamento contra o câncer, e ele lançou recentemente também o combate à febre amarela no estado de São Paulo. E hoje ele vai nos falar sobre esse tópico de médicos que se notabilizaram, principalmente na primeira parte do século XX, na sua pesquisa sobre o câncer. Então, Carlos, por favor. E o que muda a tela é esse. Isso. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo, obrigado, professor Gildo. O que eu tenho para apresentar para vocês é o resultado de uns 20 anos de observação de campo, de muito estudo, de muita conversa, de muita busca sobre o destino das descobertas brasileiras, principalmente na área de câncer. Onde é aqui? Aqui. Tá. Em 1992, conheci o Dr. Iseu Nunes e ele me pediu, por favor, mostre que estamos errados, assim você vai nos libertar. É uma frase muito forte, porque ele trabalhava naquela época no desenvolvimento de um composto antitumoral, que na verdade se mostrou mais do que antitumoral, e na época era usado para tratar pessoas com AIDS. Isso foi em 92, portanto o AZT ainda era muito, muito raro no Brasil, e eles trataram umas 150 pessoas com bons resultados e fizeram, alguns anos depois, o teste de segurança e o composto se mostrou seguro. Depois houve muita confusão. O apoio dos órgãos do governo foi dúbio, não foi suficiente para a pesquisa avançar, né? E agora, voltando um pouco à história, daqui a pouco eu retomo a história de como esse trabalho continuou. O inventor dessa molécula é aqui o Dr. Odilon da Silva Nunes, aqui numa foto dele recém-formado médico pela Universidade Federal do Paraná. E esse é o original de uma teoria que ele fez, né, uma espécie de hipótese iônica das células tumorais, e a hipótese dele é que as células tumorais cresceriam à medida que houvesse um
um desequilíbrio iônico. Ele nunca conseguiu provar essa tese, mas, de todo modo, o trabalho avançou, ele foi autofinanciar. Bom, ele pagava tudo, ele trabalhava no interior paulista, numa cidade chamada Birigui. Ele mesmo fez os laboratórios, o biotério, as técnicas de produção, ele fez tudo, enfim. E aqui está ele já em 1992, com o filho dele, o Iseu, né? Que o ajudava bastante nas articulações com as universidades. Nessa época, eles trabalhavam bastante com a Unicamp. E eu trouxe essa foto porque mostra como eles não tinham dinheiro, mas queriam continuar. Então, eles criaram um fermentador de fibra de vidro que funcionou bem, numa escala relativamente grande. Lá atrás é o professor Nelson Duran, da Unicamp, que naquela época colaborava com eles. E aqui reflete um pouco o clima da época que muitos de vocês hão de se lembrar, né? A AIDS era uma doença nova, muito forte, muito brutal. E no meio disso tudo saiu essa matéria da Globo Ciência, absolutamente pretensiosa, como AIDS sob controle. Evidentemente não estava, né? Então a própria revista ajudou a aumentar a confusão em cima do então chamado SB73, que hoje se chama PMAPA, P-mapa. Depois de muito tempo com o Dr. Odilon trabalhando sozinho, eles fizeram, com a Unicamp, o primeiro artigo de caracterização da molécula. E aqui já chama a atenção que são cristais, ou seja, é uma substância pura. Isso é raríssimo. E é muito bom para estudar os efeitos nos organismos contra as doenças em que eram testadas. Ou seja, a Unicamp recebeu algo que já estava bastante maduro, inclusive testados em camundongos contra vários tipos de tumores. Aí acontece muita coisa, o Dr. Odilon morreu em 2001, o Iseu assumiu a pesquisa, refez os moldes, colocou tudo na internet, fez colaborações com o grupo dos Estados Unidos, sabe, abrindo caminhos, né, explorando caminhos, e ele é de uma ONG, que se chama Pharma Brasilis, ou seja, ele também é autofinanciado, né? De todo modo, essa molécula se mostrou bastante poderosa. Os estudos mais recentes tratam de câncer de ovário, né? Eu coloquei o link no PubMed para o artigo, câncer de bexiga, câncer de próstata. Ela age também sobre bactérias, né? É impressionante, mas fizeram testes, ou seja, se acreditamos em artigos científicos, ela funciona também contra a bactéria, contra a listéria, contra a bactéria causadora da tuberculose e contra vírus. Olha que fantástico! Contra o puntatoruvírus, que é um vírus que destrói o fígado, né? Nesse estudo foi muito bacana que o PMAPA funcionou numa dose única, comparada com a ribavirina, que é um medicamento hoje usado contra hepatite, que foi usado 5 vezes, numa dose 5 vezes maior. Ou seja, foi bem superior. Também tem artigos sobre leishmania, sobre outra categoria, que são os protozoários. Mais recentemente, o ano passado, se não me engano, uma equipe da Fiocruz de Recife fez um estudo mostrando ação contra a Trypanosoma cruzi, e agora o mais recente é um estudo contra um verme, né, o Schistosoma mansoni, também da
Fiocruz e Recife. E isso é ótimo, mas é também uma encrenca, porque como é que uma molécula pode fazer tudo isso? Né? Aqui, apareceu. Eu gosto muito dessa ilustração, né, mas acho que só o professor Hugo, né, conseguirá vê-la claramente, né, porque o PEMAP age sobre 2 tipos de receptores celulares, TOL2 e 4, aí ele aciona outras moléculas intermediárias aqui, que, como resultado, ativa a produção de óxido nítrico, que é o NO aqui, que é um microbicida, e ativa a P53, que ela é muito importante contra tumores, e em algum lugar está o interferon gama por aí, que é uma molécula importante contra vírus, bactérias e na ativação do sistema imune. Isso eles fizeram para câncer de bexiga, mas que explica também a ação contra outras doenças, ou explica também a ação contra doenças infecciosas. Né? Aí eu estudei essa história, que me fascina ainda, em 2006, em Oxford, foi um primeiro trabalho que eu fiz lá. Depois eu não fiquei satisfeito, fiz o doutorado na Unicamp sobre essa história, usando a sociologia da ciência, ou seja, Latour, Calon, um pouquinho de Bourdieu. Né? Também não fiquei satisfeito, escrevi em 2016 A Molécula Mágica, que já me satisfez um pouco mais, porque é um livro todo bagunçado. Eu fiz tudo o que a minha orientadora de doutorado falou para não fazer, né? Ou seja, fiz recuos no tempo, avanços, coloquei muita gente falando, muita opinião, né? E saiu algo mais animado para ler do que os 2 trabalhos anteriores. O problema é que, enquanto eu trabalhava no levantamento da história, falava com pessoas, surgiu essa terrível dúvida: quem mais fez coisas parecidas? Né? Eu não queria ficar focado só em uma história e tentei ver de modo mais amplo. O resultado dessa minha pesquisa sobre outras pessoas que também desenvolveram medicamentos e teorias contra o câncer resultou nesse livro, lançado agora em setembro, que na verdade é uma ampliação do Molécula Mágica, uma espécie de parte 2, porque trata de histórias que correm antes do Dr. Odilon e depois também, tanto em ambientes não acadêmicos quanto ambientes acadêmicos. E as conclusões são muito bacanas. Né? Esse foi a matéria-prima que eu usei, que foram basicamente revistas antigas. Eu devo muito à equipe da biblioteca da Faculdade de Medicina, porque eles abriram o acervo, me deixaram entrar lá no interior da biblioteca, achei revistas fantásticas, como o Brasil Médico, como a revista de cancerologia, e consegui cavar duas histórias muito bacanas lá, né? Uma delas eu vou apresentar aqui. E a outra fonte foi a hemeroteca da Biblioteca Nacional, que tem um acervo fantástico de jornais. Então eu fui acompanhando cada história por meio também dos jornais. Né? Agora começa a parte mais bacana, que eu dividi em 3 blocos: as histórias pouco científicas, né? É um termo meio eufemístico, mas que também respeita um pouco o que eles tentaram fazer.
as plenamente científicas e concluídas, e outras 3 que ainda não foram concluídas, e eu tento fazer uma comparação entre elas, né? Então, por favor, né, em seguida, corrijam, complementem, sabe? Vamos pensar juntos. A primeira das histórias pouco científicas que eu encontrei aconteceu em Olinda, né, com um químico chamado Alfeu Rabelo. Ele fez um extrato de plantas, só que ele não abria a formulação, né? Mesmo assim, os médicos adotaram, e eu já comecei a reparar ali que, apesar da inconsistência do trabalho e da contestação, os deputados defenderam, houve uma comissão do Congresso que disse que avaliaria, né? Aí ele morre, a história se perde, e ela reaparece 30 anos depois, quando a Vigilância Sanitária de Recife interdita uma produção ilegal dessa substância que estava sendo vendida por uma filha dele, alguma coisa assim. Então, ela correu todo esse tempo, né? Essa história ainda mais impressionante, que foi a do carvãozinho, né? Talvez alguns se lembrem aqui em São Paulo, que foi um engenheiro que fez. Ele também não abria a fórmula do que ele tinha feito, mas que foi aplicada em pessoas, foi contestada por médicos, e foi intensamente noticiada, né? Chama atenção que nessa época havia havia debates públicos, a ciência era aberta, né? Havia várias vozes. Isso a meu ver, é muito importante. E o próprio presidente da República determinou a experimentação oficial do chamado carvãozinho ali. Ou seja, havia uma participação política também nessa história. Depois, em 59, o Serviço Nacional do Câncer, por meio de uma comissão, concluiu que a droga não valia a pena e não devia ser usada, né? O inventor, Sebastião Coraim, ficou absolutamente indignado, ofendido, sabe? Mas mesmo assim parece que ele parou o trabalho. Outra história, já é mais recente, de 1957, com o Paulo Bueno. Ele era um veterinário e de repente ele aparece no Congresso de Câncer, anunciando aos médicos que tinha feito uma vacina contra o câncer. Ganhou o apoio do governador e dos vereadores. Ele era do Instituto Biológico, que na época era bastante pujante, bastante criativo. O Instituto Biológico foi um dos principais centros de pesquisa do país na década de 40 até a década de 50, mais ou menos. Depois começou a perder gente, perder liderança e não tem mais tanta visibilidade assim, né? As manchetes dos jornais são deliciosas, olha só. São Paulo prepara a produção em massa do soro anticâncer. Ou então, centenas de cancerosos fazem fila à porta do professor paulista, com pedidos, inclusive, da Argentina, né? Havia uma exaltação, havia uma torcida, né, exagerada, né? Mais adiante eu vou comentar ou criticar o papel da imprensa por meio de um artigo que eu mesmo fiz. E aqui também uma comissão de especialistas mostrou que a vacina era inócua, né? Mas mesmo assim os vereadores continuavam defendendo o trabalho do Paulo de Castro Bueno e, curiosamente, saiu de cena, mas a filha dele continuou
produzindo a vacina. Em 93, ela era vendida no tratamento, como apoio ao tratamento de AIDS por meio de um professor da Exalc, professor Walter Accorsi, que oferecia muitos tratamentos alternativos, né? E nessa época, no começo da década de 90, como não havia nenhum tratamento reconhecido ainda, que depois seria o AZT e outros antirretrovirais, os tratamentos opcionais eram muito procurados. Agora começam mais uma outra parte com as histórias que eu chamei de plenamente científicas. Na verdade, a gente poderia chamar as anteriores de não científicas, talvez fosse mais preciso. Mas nas anteriores havia o conceito de medicamento, o conceito de tratamento, embora os autores fossem muito radicais e não gostassem de discutir o que eles tinham feito. A primeira das três histórias plenamente científicas que completaram o ciclo de desenvolvimento com testes em animais, debates abertos, formulações abertas, artigos científicos, foi o do Carlos Botelho Júnior, que era um médico de uma família nobre que fundou São Carlos, né? O pai dele era senador, né? Ele fez o complexo peralóide organomineral, que era, na verdade, uma mistura de iodo com ácido cítrico, se não me engano, que era usado para tratamento externo de tumores. Ele usou isso, ele fez isso em Paris, onde ele trabalhava, e era muito reconhecido. Depois ele veio para São Paulo e continuou os experimentos em pessoas e animais. Animais e pessoas, né? Primeiro em animais. E eliminava o mau cheiro dos tumores e a dor, né? Em São Paulo. No Rio, ele apresentou isso num artigo científico, em 1934. Em 1949, ele ganhou uma medalha do governo francês pelo trabalho científico dele lá, que ele era muito conhecido e muito respeitado. E depois, em 1959, pouco antes de morrer, ele ganhou uma medalha do governador de São Paulo. Não é interessante ver como, de vez em quando, os governadores, presidentes entram na história, né, de um modo positivo, né? Depois, essa história do Juvenal Ricardo Meyer, ele foi um médico patologista formado pela USP. Depois ele foi pro biológico, nos primeiros tempos do biológico, quando a equipe era muito forte, muito ativa, né? E com base na penicilina, ele começou a cultivar fungos e a aplicar primeiramente em tumores de animais. Ele já conhecia muito sobre transplante de tumores experimentais. E, curiosamente, eu coloquei esse detalhe, que ele era também pastor presbiteriano, era um ótimo orador, e era orquidófilo, ou seja, o trabalho dele publicamente ia além da persona. Uma coisa muito incomum hoje, porque normalmente cientista é quase sempre só cientista, né? Como se não fizesse mais nada de interessante, né? Essa é outra mudança curiosa que eu notei ao longo das décadas. Ele fez, então, a micelina, que foi inspirada na penicilina, mas era feita com 3 fungos, o Penicillium, Aspergillus e um outro.
foi purificado, né, por uma equipe do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, foi testado primeiro lá, no Serviço Nacional do Câncer, e depois ele continuou os testes aqui por uma espécie de ONG, o Instituto Paulista de Combate ao Câncer, que durou poucos anos, mas mesmo assim ele tratou centenas de pessoas lá, e ele relatava muito o que ele fazia nas revistas do próprio Instituto Biológico, nos relatórios do IPCC, não, Instituto Paulista de Combate ao Câncer. Eu sempre confundo com o com o IPCC do clima, né? E depois ele produziu aqui IPPC, né? Tem um episódio muito importante. PowerPoint é bom porque não nos permite esquecer. Em abril de 52, ele foi à Assembleia Legislativa para expor e defender a pesquisa dele publicamente. Os deputados elogiaram o trabalho dele de câncer, ele fez um discurso lá, e o Estado de São Paulo defendeu o trabalho dele, defendeu a continuidade e ampliação dos trabalhos dele. Olha que legal. Ou seja, está todo mundo opinando, participando, né? Até esse foi o episódio de 52. Depois ele se aposentou do biológico. Eu demorei um bom tempo para descobrir o que aconteceu, até que eu encontro esse anúncio no Estadão. O medicamento dele tinha se transformado em outro, chamado Cariocilin, que foi produzido e vendido por uma empresa até meados da década de 90. Ou seja, essa é uma história bastante clássica, porque ela é conduzida em espaços acadêmicos, dentro das regras acadêmicas, com a publicação de artigos, e depois ela é repassada para uma empresa produzida. Eu não sei por que eles pararam de produzir. Uma história também bem formatada é a do Oswaldo Gonçalves de Lima, em Recife. Ele era um químico. Ele entendia muito de descoberta de fármacos, de identificação de substâncias de plantas ou de fungos. Ele tinha muita credibilidade acadêmica também, né? Ele criou o Instituto de Antibióticos da Federal de Pernambuco, e as moléculas, quer dizer, ele foi um dos poucos que um professor de uma universidade, quer dizer, foi um dos poucos casos que eu encontrei de que as moléculas que ele identificou, como actinomicina ou lapajol, se transformaram em medicamentos, né? Depois foram comprados pelo governo federal e distribuídos para hospitais públicos, né? Aqui, olha. Então, essa é o sonho que eu acho que todo pesquisador quer ver. Sempre distribui droga anti-câncer, né? Que era a produzida lá na verdade, era produzida no Laboratório Federal de Pernambuco, com a participação do Instituto de Antibióticos que ele havia criado. Na época havia, muitos vão se lembrar da polêmica do IP roxo contra o câncer, né? Alguns médicos receitavam, outros diziam que era inócuo. Mesmo assim, ele prosseguiu. Em 1970, o Laboratório Farmacêutico de Pernambuco começou a produzir as duas substâncias. Em 74, o Ministério começou a comprar, né? Eu pesquisei um pouco isso e vi que a produção no Laboratório Farmacêutico de Pernambuco continuou até 2008, 2010,
ninguém soube dizer por que parou, né? Aí vamos parar um pouco e examinar por que ele conseguiu, né? Porque ele tinha prestígio como químico industrial, porque ele tinha liderança, porque ele era muito prudente na apresentação dos resultados, ele seguia as regras, ele conseguia criar e integrar instituições, né? Então, eu sempre olho para trás para ver o que pode ser útil, pelo menos para a gente pensar ou mudar atitudes, né? Ele expôs os resultados na Câmara dos Deputados em Brasília, para deputados, médicos, professores de medicina, isso em 67. Foi recebido pelo presidente da República, a quem ele revelou as dificuldades, né, da pesquisa, e o presidente, olha só, prometeu medidas urgentes de amparo a todos os cientistas, né, como as coisas eram diferentes. E tentando juntar as três histórias agora, né, o CPOM, do Carlos Botelho, a micelina e o Lapachol. Havia uma rapidez na passagem da descoberta da molécula para os testes em hospitais, né? Não havia ainda as regras que a gente tem de seguir hoje, de testes pré-clínicos controlados, né? E, enfim, toda uma estrutura que dificulta a realização dos testes. Havia debates públicos, como hoje não existe mais. Havia o apoio de políticos e, na verdade, regras pouco claras de desenvolvimento de fármacos, né? Aí começaram a surgir o que eu chamo de barreiras, né? Na década de 60 e 70 houve o governo militar que eliminou muita gente das universidades e centros de pesquisa, e houve também a institucionalização da ciência, ou seja, na medida em que as instituições de apoio à ciência, né, em São Paulo, em outros estados, em Brasília, né, regionais ou federais, começaram a tomar forma, os pesquisadores não tinham mais de fazer barulho para conseguir dinheiro, né? E isso, ao meu ver, né, favoreceu o distanciamento dos pesquisadores de outros grupos sociais, né, dos políticos, né, dos próprios jornais, né. Depois vieram as regras para desenvolvimento de fármacos, né, em 96 com o CONEP, depois em 99 com a Anvisa. E a regra que todo mundo tem de seguir hoje é que tem de fazer testes pré-clínicos e clínicos, tem de obter níveis de toxicidade e eficácia aceitáveis para uma molécula ser registrada e comercializada. Aí vem 3 histórias inacabadas. A primeira é o PEMAPA, que está em fase final de desenvolvimento, já tem fase 1 dos testes clínicos, mas ainda não avançou para os testes finais, embora experimentalmente, por meio do Dr. Odilon, que morreu, essa substância tenha sido usada contra tumores em muitas pessoas, né? Não pode ser usada agora, porque não é um medicamento aprovado, e o Dr. Iseu Nunes ele é advogado e não médico, portanto, ele não pode indicar ou receitar essa substância. Aí, né, uma pergunta possível: o PEMAPA não avança por não ser acadêmica, ou seja, ele é de um grupo não acadêmico, de uma ONG, né, começou com um médico que era um cientista sozinho, né? Não, eu cheguei à conclusão que não, porque o professor Raul Maranhão,
Em 97, portanto, faz 22 anos, ele tinha voltado de Boston, já com uma sacada, com uma coisa muito boa, que eram partículas lipídicas, emulsões lipídicas, esferas de gordura que retém quimioterápicos e leva apenas até as células tumorais. E ele fez uma patente, esperava terminar isso em pouco tempo, mas não conseguiu até hoje, 22 anos depois. Houve um acordo com uma empresa que foi muito noticiado, mas o acordo não deu certo, a empresa não investiu o que disse que ia investir, e ele continua fazendo pesquisas de alto nível com resultados impressionantes. Foi usado em mulheres para câncer de ovário, teve várias aplicações, né? E ele fica absolutamente angustiado, como o Isel Nunes estava em 92, porque ele quer terminar, ou quer que alguém diga que tudo isso não vale a pena, né? E essa pesquisa é feita no INCOR, lá de cima, né? Ou seja, ela é totalmente feita na USP, e sim, né, ele próprio faz tudo, ele próprio teve de fazer o escalamento de produção, ou seja, teve que produzir numa quantidade maior para os testes, mas, enfim, ele fala com as empresas, mas não tem retorno, não tem interesse. E essa outra história, né, que essa já é mais próxima de nós geograficamente, é aqui do Butantan. A doutora Ana Marisa ela isolou uma proteína da saliva de um carrapato estrela, e fez uma substância chamada Ambliomin 10, né? 10 porque está associado ao fator de coagulação 10, parece X é 10, enfim, é um X, mas esse X é 10. Né? Ela própria fez o escalamento de produção, conseguiu um acordo com uma empresa, a União Química, mas o trabalho está parado na empresa, e a doutora Ana Marisa está absolutamente indignada porque ela quer continuar o trabalho, e o pessoal da empresa, se não me engano, eles receberam já financiamento para isso, mas não avançam, porque eles alegam dificuldades técnicas de produção, né? Então há um certo embate ali, né? Porque a próxima meta são os testes clínicos para, evidentemente, avaliar a eficácia e a segurança de uso desse antitumoral, né? Agora agora começam as dúvidas, né? Eu sempre me pergunto por que esses trabalhos não avançam mais rapidamente, né? A minha conclusão é que não há uma boa engrenagem, não há uma articulação entre centros de pesquisa, empresas, né, que se dizem inovadoras, né, aqui no Brasil, mas eu não sei se realmente são, e o governo que fica cobrando regras, que fica impondo regras e não diz o que quer, não diz o que é possível, não expressa os seus interesses claramente, né? Então, nesse tripé, né, as coisas não estão andando muito bem, né? Eu vi que na Inglaterra, além de financiamento para as pesquisas continuarem, existem feiras de negócios muito objetivas, em que os empresários falam com os pesquisadores o que eles têm, qual a situação da patente, né, para fechar negócio, né? Porque os empresários estão interessados nessas novas moléculas. Uma das conclusões relativamente dolorosas é que
só o valor intrínseco, ou seja, só a qualidade das moléculas, né, os efeitos dela não adianta para avançar. Ou seja, não basta ser uma molécula fantástica, né? E é importantíssimo ter uma rede de atores, né, principalmente comunicação mais aberta, interação, marketing, né? Marketing no sentido de debates, não como anúncio, não como... porque o que eu tenho concluído, pelas coisas que eu tenho visto e estudado, é que quem tem as redes mais consistentes, né, ganha as disputas, né? Esse foi um artigo que eu fiz com o meu filho César, que ele estudou bastante desenvolvimento de fármacos no Instituto de Física de São Carlos da USP, e nós também é a mesma pergunta, né? Quais moléculas não avançam, por que não avançam? Nesse caso, a gente encontrou 214 matérias jornalísticas sobre 40 compostos publicados em 2 revistas e 2 jornais e uma revista, de 1990 até 2016. Depois de 27 anos, são moléculas anunciadas como promissoras, como medicamentos promissores, tanto pelos jornalistas quanto pelos pesquisadores, né? E só que 27 anos depois, apenas 2 compostos de baixa complexidade, com baixa inovação, conseguiram chegar até a comercialização. E essas 2 eram feitas por uma empresa, pela mesma empresa, né? Esse é um gráfico mostrando que a maioria das moléculas foram anunciadas por volta de 2000, 2002, que foi uma época também de extremo otimismo na genética. Todo mundo achava que descobrir um gene resolveria a doença ao qual ele estava associado, e isso não se mostrou verdadeiro, como no caso das moléculas, apenas anunciar, né, não era o bastante, né? E aí vem uma dúvida que eu discuti com alguns jornalistas e com alguns pesquisadores: por que anunciamos essas moléculas se a gente sabe que as dificuldades serão muito grandes, né? A conclusão a que eu cheguei é que nem pesquisadores nem jornalistas conhecem a real dificuldade de desenvolver fármacos no Brasil, sabe? As etapas, os riscos, os custos, né? Falta senso crítico e analítico sobre a ciência, especialmente a produção científica nacional, porque a maioria dos jornalistas pressupõe uma engrenagem tácita, ou seja, acham que as coisas vão andar por si, né, como as coisas andam em outras áreas, como andam no futebol, como andam na economia, né, às vezes até na política, né, mas nas ciências descobertas passam com muita dificuldade quando passam para outros grupos, né, ou seja, há um pressuposto de que há uma articulação que na verdade ou não existe ou é muito frágil, né? E parece que existe uma necessidade de uma visão otimista da ciência, né? Ou seja, vamos apresentar as coisas boas e não falar as dificuldades, né? Nessas 262 matérias que encontramos, apenas 2 comentavam das dificuldades de desenvolver fármacos, né? Entrevistando os próprios empresários interessados e mostrando que, mesmo que um fármaco seja bom, né, existe o chamado Vale da Morte, em que a maioria para porque não é segura ou porque não tem eficácia, né? E tem também, muito tacitamente,
o que o Bourdieu, sociólogo francês, Pierre Bourdieu, chamava de efeito do anúncio, né? Que está ligado a essa necessidade de uma visão otimista, né? O efeito do anúncio, segundo Bourdieu, é usado muito por políticos para anunciar obras que geram uma calma, uma tranquilidade geral, mas que, na verdade, não serão feitas, né? Ou seja, é como alguém falando, né, vou resolver o problema das inundações em São Paulo, né, e sabe que não vai dar certo, sabe que é impossível, né? Então, ou seja, detectei também o efeito do anúncio na ciência, na medida em que a gente anuncia moléculas promissoras que, né, em muitos textos, que devem estar nas prateleiras das farmácias em alguns anos, né, não chegou até hoje, né? Aí algumas dúvidas mais cruéis. Elas dificilmente avançarão. Vale a pena começar? Né? Apenas a formação de pessoal justifica o investimento? Né? Se o foco é acadêmico, por que anunciar como potencial medicamento? Né? E aí a expressão era, né, a molécula recém-descoberta já era apresentada como medicamento, quando o termo correto seria moléculas com potencial biológico, ou seja, moléculas que fazem alguma coisa, né? Então, a própria linguagem que usamos está muito simplificada, né? Outra conclusão que chegamos também é que muitos artigos que apresentaram resultados de uma molécula sobre tumores ou sobre... Não, no caso sobre tumores, eram com todo respeito, exercícios acadêmicos, né? Ou seja, era treinamento acadêmico, não era o começo de um plano para desenvolvimento de moléculas, né? Como é apresentado. Então, há uma simplificação nas notícias também, né? Aí, chegando às perguntas iniciais de novo, podemos fazer fármacos originais contra o câncer? Sim, já fizemos, né? Levantei 3 casos, talvez tenha outros, né? Podemos concluir o desenvolvimento? Essa já é um pouco mais difícil, né? Sim, podemos concluir o desenvolvimento se todos os atores interessados, né, acharem objetivos comuns e verem que isso é possível, né, e que dá para trabalhar junto. Hoje eu tenho sentido muita hostilidade, né, no tripé ali de todos os lados, né? As queixas são de todos os lados. A meu ver, precisa melhorar a engrenagem e a comunicação, mas aí vem a dúvida. Interessa melhorar a comunicação? Ou seja, as universidades têm interesse em expor mais, ou se exporem mais, né, mostrando os trabalhos que fizeram, né? Porque para achar artigos científicos e resultados recentes do Butantan, da USP, de qualquer universidade, é mais fácil, né, entrar no PubMed, que é uma base médica de artigos, do que entrar no site, né? Eu tem um exemplo muito bacana, que é do Instituto de Física da Unicamp, que eles fazem uma publicação bimestral com todos os artigos e teses defendidas naquele período, ou seja, aí fica bem mais fácil ver o que o pessoal faz, né? Mas eu não encontrei nenhum outro exemplo desse tipo. Ou seja, a própria comunicação interna, a meu ver, poderia ser reforçada, né? Sabe, eu tenho andado bastante por aí e poucas vezes eu vejo mural com os artigos daqueles grupos de pesquisa, né, no corredor, ou seja, mesmo o vizinho não sabe o que o outro está fazendo, né? E não custa tirar uma cópia e pregar na parede do lado de fora, como também não custa, a meu ver,
avisar os diretores das instituições, né? Uma vez eu perguntei para o professor Raul Maranhão se ele não pedia ajuda para o diretor do INCOR, né, ou os diretores do INCOR que ele conheceu, quando ele não sabia o que fazer. Aí ele falou, que sonho, né? Ou seja, que pena, né? Porque ele está sozinho, quer fazer algo grande, algo de interesse amplo, mas não consegue pedir ajuda para o diretor da instituição, né? As razões mais profundas... Opa, esse é o último. As razões mais profundas talvez estejam nessa palavra em inglês, mindset, que é difícil de traduzir, que é o que a gente pensa, né? Que é o conjunto de ideias, a ideologia que permite com que esses candidatos a medicamentos sejam vistas ou como problemas ou como oportunidades, né? A meu ver, são oportunidades para fazer coisas melhores, para melhorar os tratamentos quimioterápicos, que todo mundo sabe que são bravos, né? Então, enfim, a gente tem preciosidades dentro da universidade. Eu levantei só 3 casos de trabalhos muito consistentes, né, que são de conhecimento restrito, infelizmente, e uso ainda mais restrito, né. Para fechar, eu queria contar dessa peça, O que mantém o homem vivo, que eu assisti em 1982 em São Paulo. O Galileu, que era representado pelo Renato Borghi, falou para o bispo, veja, as estrelas se movem, vem ver no telescópio. Aí o bispo se recusa, fala, não, calma, primeiro vamos pensar, serão as estrelas realmente necessárias? Ou seja, ele levanta um outro debate, foge do tema, então lembra muito o que os desenvolvedores de fármacos sofrem quando alguém pergunta por que você usou 12 camundongos e não 20? Né? Sabe, já aconteceu isso com o Raul Maranhão, ele respondeu, sim, usei 12 porque era tudo que eu tinha, né? Mas aí ser muito franco pode ofender os revisores, e só para responder isso foram 6 meses de vai e volta num pedido de financiamento que ele tinha, né? Ou seja, não é simples. Enfim, muitíssimo obrigado a todos, espero ter trazido alguma ideia nova, alguma inquietação nova. E agora, por favor, comentem, corrijam, critiquem. A nossa conferência foi também transmitida pelo IPTV, vai estar no YouTube, então talvez tenha até algum comentário vindo pela internet. Se não, já podemos começar aqui. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Comentário? Boa tarde, eu sou a Júlia, sou professora da Universidade de Anhanguera aqui de São Paulo e trabalho com câncer, em pesquisa de câncer faz um tempo, já tenho grande interesse. E, na tua conclusão, do teu ponto de vista, os medicamentos, pelo que eu entendo e tal, né, os medicamentos atuais que a gente mais usa, os quimioterápicos, na verdade, muito deles surgiram de uma maneira não tão acadêmica, com uma pesquisa não tão séria, assim, porque são velhos, antigos, qualquer quimioterápico, né? Você acha que, tipo, todas as mudanças que vieram para trazer um monte de coisas, na verdade, mais atrapalham, e que talvez se a gente ignorasse isso, talvez
difícil achar a cura do câncer, porque isso nunca vai existir. Na minha concepção, a cura não vai existir. A gente pode curar cânceres, mas não há, né? Mas você acha que talvez a gente perde muito por hoje em dia ser muito mais sério? Independente de todos os fatores que você teve mostrando de por que as coisas não avançam, como param, né? Mas você acha que talvez se a gente fosse como lá atrás, a gente teria melhores coisas? Menos rigoroso? Porque hoje o que a gente usa, muita coisa, a gente conhece pouco ou conhece mesmo depois de ter usado por muito tempo e saber a eficácia. Talvez algum desses compostos e drogas que você mostrou, será que não seriam tão úteis quanto algum dos que a gente usa muito como quimioterapia? A gente pode não gostar dessas regras de desenvolvimento de fármacos, mas elas são indispensáveis, sabe? E elas surgiram depois da talidomida, né? Que foi uma tragédia mundial, né? Eu li algumas coisas e eu gosto da ideia de que a gente poderia rever se esse modelo é adequado para o Brasil. Ou seja, o que a gente poderia criar sem deixar de lado o rigor dos testes, a segurança e a eficácia. Uma possibilidade, que eu li, não lembro aonde, é de que os testes já poderiam servir como uso. Ou seja, coloca em uso e avalia com rigor, né? Se der algum problema, para logo, né? Porque aí se queima a etapa dos testes, ou melhor, se sobrepõe a etapa dos testes com a de uso, porque já para os usuários devidamente selecionados, né? Sim, muitos fármacos antitumorais foram feitos com regras mais simples porque o mercado precisava, porque havia pressão, né? A história do AZT, né? Foi isso que, apesar da toxicidade, né, mostrou efeitos, e aí houve uma pressão e foi a aprovação mais rápida do FDA em menos de um ano, né? Só que, por falar em prazos, né, o pessoal fala que a aprovação da CONEP demora pelo menos um ano, sabe? E em um ano as equipes se desarticulam, sabe? Então, né? Enfim, né? Essa é a impressão, não quero ficar falando muito agora, né? O professor Hugo Armelin, do Butantan, que é um bioquímico fantástico, ele entende muito de câncer e de fármacos também, então sua palavra, professor, é muito bem-vinda, quando o senhor quiser. Eu sou Márcia, boa tarde. Achei muito interessante esse relato. E primeiro eu gostaria de saber o que levou o senhor a fazer pesquisa justamente nessa área e se essa história é similar a outras doenças, seriam similares também, em termos de resoluções? Eu entrei nessa história em 91, quando eu fiz a primeira matéria sobre o então chamado SB73, e eu me senti como o personagem Santiago no livro Velho Mar, que pegou um peixe maior do que o próprio barco, né? Porque eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Era uma coisa muito grande, uma história muito bonita, ao mesmo tempo muito dramática, que foi além da minha capacidade mental, né? Mostrando que um grupo sozinho no interior chegou ao medicamento que estava praticamente pronto e já em uso contra uma doença nova, que na época era AIDS, e um grupo absolutamente ético, né, que não faz concessões até hoje, tanto que é uma história muito pouco conhecida ou divulgada, porque no dia seguinte de qualquer notícia chegam centenas de pessoas implorando, querendo comprar o medicamento que não pode ser vendido porque não foi aprovado, né? Sim, essa história também para
outros medicamentos, né? Porque todos têm de seguir os testes pré-clínicos, né? Depois os testes clínicos, entrar na Anvisa, que vai examinar tudo. E então as regras no mundo inteiro elas são hoje muito rigorosas, sabe? Um professor da Inglaterra comentou que hoje a penicilina não seria aprovada por causa de algo como 3% de capacidade de gerar alergia nas pessoas. Então, é difícil pensar o mundo sem penicilina, né? Mas que hoje as regras atuais não deixaria passar. Ou seja, a gente precisa rever, né? E encontrar um modo... Na verdade, o que eu queria dizer é encontrar um modo brasileiro de fazer ciência, sabe? Que eu acho que a gente não encontrou ainda. A gente faz ciência de nível internacional, tem impacto, sabe? Seguimos impecavelmente as regras da produção, mas eu não sei se esse é o nosso jeito. Existe uma ciência no Brasil. Eu não sei se existe uma ciência do Brasil, que implica, a meu ver, mais informalidade, mais interação, sabe, um jeito mais brasileiro, que eu não sei, mas aí estou divagando, desculpe. Professor Hugo, que ele falou, sou eu. Bom, eu até não ia falar nada, mas acho que o que você falou por último foi provocação suficiente. Você acha que existe ciência francesa, ciência alemã, ciência russa? Não tem. Então o que você acabou de dizer é falacioso. Então, não tem ciência. Nós, a rigor, nós ganhamos muito mais capacidade de fazer ciência ao longo de anos e nunca piorou. Mas ainda não chegamos a uma densidade capaz de fazer uma diferença e a curto prazo. Então, mas basta olhar para trás o que aconteceu com os institutos que o Estado de São Paulo tem até hoje, mas muito poucos se mantêm realmente produzindo algo de aplicação prática importante. Inclusive, o Butantan, eu não sou do Butantan, como você sabe, eu estou no Butantan há 10 anos, mas eu fiquei 50 na universidade, no Instituto de Química. Mas o Butantan, o que ele fez de importante nos últimos anos? Ele passou a ser um produtor de vacina de primeira qualidade. Nós não precisamos importar as vacinas, muito embora ele, em geral, tenha importado o know-how. Tá? Mas, nesse momento, ele ganhou uma capacidade própria de produção e de inovação, que ainda engatinha. Mas que, por exemplo, o que você mencionou da Ana Marisa, o Amblumin 10, foi desenvolvido no centro, foi descoberto, desenvolvido, até onde foi desenvolvido, como informação científica, no centro que eu dirijo atualmente lá. Então, eu acho que trabalho como o seu precisa também ser multiplicado. Não há muitos. Porque o tempo que você gastou não foi fazendo um trabalho de jornais. Jornais, eu digo, de diários. É outra coisa. E, inclusive, é difícil você ter acesso, tenho certeza, a gente que você conhece como competentes, como profissionais, tanto por causa do tempo deles, e até eles levarem você a sério. Né? Então, essas são as barreiras que estão aí. Eu espero que você continue fazendo, porque eu acho que você provavelmente fez cada vez melhor. Obrigado. Carlos, eu também tenho uma pergunta, talvez até
complementando o que o professor Hugo falou, é porque você fez um diagnóstico dos alguns motivos que poderiam ter levado a esses impasses no desenvolvimento. Mas eu queria perguntar se você também não detectou um outro tipo de barreira. E aí estou me lembrando muito do que você conta na Molécula Mágica, quando vão descobrir que isca de peixe poderia ter efeitos antibióticos importantes. Você não acha que tem também um pouco de barreiras próprias do meio acadêmico, do tipo inveja, do tipo não vou deixar que o vizinho do lado tenha a glória? E isso na história da ciência é recorrente. Por que o Chagas não ganhou o prêmio Nobel? Já foi bastante estudado, e a gente sabe que foi por um motivo desse tipo. E, bom, esse seria um tipo de barreira que eu vou perguntar se você detectou. O outro é se também, do ponto de vista das empresas, do mundo comercial, dos laboratórios, também não pode surgir barreiras em determinados momentos, porque não é o que eles estão pesquisando, não é o que eles estão querendo promover. Você detectou alguma dessas duas? Sim, das empresas, sim. Eu ouvi dos desenvolvedores de fármacos em geral, muitas vezes, né, relatos de reuniões em que eles iam nas empresas, as empresas queriam ficar com tudo, né, não queriam pagar quase nada, e ofereciam acordos sem sentido, né, com situações até mesmo de desrespeito ao trabalho dos pesquisadores. E houve algum relato, sim, de que a tentativa de incorporação daquela molécula era para bloquear concorrência, né? Isso é apenas uma hipótese, não quero dar detalhes, né? E no ambiente acadêmico, sim, existe competição, existem boicotes, seria uma palavra muito forte, né? Em nome de alguém que está, como diria o Bourdieu, acumulando capital simbólico, ou seja, acumulando artigos, acumulando visibilidade, prestígio, né? Só que, a meu ver, né, se ou quando a gente conseguir completar o ciclo de desenvolvimento de uma molécula que seja, qualquer uma, vai quebrar o encanto de que a gente não consegue, de que as regras são muito rígidas, são impossíveis, né? Isso para moléculas que nascem na universidade, porque as empresas já encontraram os caminhos, fazendo biosimilares, fazendo coisas mais simples, e que tem um mercado visível, né? Não, é legal, né? E o próprio ambiente acadêmico, a meu ver, hoje está muito restrito. Alguns pesquisadores de botânica, eles têm de preencher formulários contando que molécula eles vão extrair da planta que eles não sabem se vão encontrar em campo, porque o IBAMA pede isso. Ou seja, então, se tornou uma coisa muito determinística, né? E com pouco espaço para o acaso, para a criação, né? O que o senhor comentou da isca de peixe foi um episódio do Dr. Odilon, que ele encontrou o fungo numa massa que ele fazia com sangue e restos de mandioca, uma coisa muito proteica, e ele esqueceu num canto, né, da garagem dele, e quando foi ver, ele encontrou o fungo que ele já conhecia. A partir daí, ele extraiu, identificou e começou a construir os métodos de fermentação, de cultura, que ingredientes dar ao fungo, né?
coisa que não havia um projeto de pesquisa que previa o que ele deveria fazer, né? Então, as regras hoje são muito rígidas, né, e permitem pouca criatividade, pouca ação. Mais alguém gostaria de pedir a palavra? Então, agradeço, Carlos. Sucesso nas suas pesquisas. Muito obrigado. E peço novamente uma salva de palmas.